será aqui sempre aos sábados, das 14h30 às 17 horas. Lembrando que há uma pequena taxa única apenas de R$ 30. A pessoa paga R$ 30 e dá direito a ele tanto a apostila como um kit de material, ou seja, os R$ 30 não paga nem mesmo o kit de material, tá? Talvez a apostila. Então, divulgue, 18, então agora de março, sempre aos sábados. E também, nós estamos no nosso mês de aniversário, as nossas conferências de aniversário serão dia 24, 25 e 26 desse mês, será sexta, sábado e domingo. Teremos como orador o pastor Juscelino, ali de São Miguel do Tapuio. Que os irmãos estejam orando, coloque também em suas orações aquelas pessoas a quem você deseja convidar. É nosso intuito fazermos uma conferência evangelística. É um tema que vai abordar tanto aquele que ainda não é crente em Jesus, como também para a igreja. Vamos estar orando pelas nossas conferências de aniversário. Vamos estar completando aí de 64 anos de igreja organizada. Então, que Deus nos abençoe, dê-nos um dia abençoado. Pastor Edmar. Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Quero convidá-los a ficar em pé, para que juntos nós possamos ler o texto das Sagradas Escrituras, que se encontra em Efésios, capítulo de número 2, verso 1 ao verso 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Pai Santo, Pai bendito, abre o nosso entendimento para compreender a Tua santa e preciosa palavra, e que a mesma, Pai, produza em nós a mudança necessária para que o Senhor seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis sentar? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, comissionado por Deus, enviado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, ele desenvolve um trabalho extraordinário em suas viagens missionárias, levando o ID do Senhor Jesus com muito zelo, com muita responsabilidade, tendo a compreensão da importância do ministério que Deus havia confiado a ele. E é esse mesmo apóstolo Paulo que vai dizer que não tem a sua vida como preciosa para si mesmo, contanto que ele venha a cumprir o propósito para o qual ele foi chamado pelo Senhor. E dentre uma das viagens missionárias que Paulo, ele desenvolve, logicamente, com um apoio dos seus colaboradores no ministério missionário, o apóstolo Paulo ele chega a uma cidade chamada Éfeso. E ali na cidade de Éfeso havia uma população extremamente idólatra, uma população voltada para as práticas ocultistas, os quais também viviam em adoração a uma deusa
conhecida para eles como a deusa Diana. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo ele começa a levar a mensagem de salvação. E a mensagem do evangelho, como diz o próprio Paulo quando escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16, a mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E foi justamente isso que o evangelho de Cristo produziu e proporcionou na vida da população de Éfeso, na vida dos efésios. A mudança ela é tão radical na vida daquele povo que eles deixam a prática idólatra, a adoração àquela divindade Diana, e eles se voltam para o Senhor. A Bíblia diz, no relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que os moradores da cidade de Éfeso, eles vão se livrar, eles vão fazer como que uma espécie de um monte, jogando ali os livros de ocultismo, os livros de bruxaria, os quais se seguiam dentro dessas práticas nesse contexto. Então, esse é o contexto de Éfeso. É essa igreja de Éfeso, o qual o apóstolo Paulo direciona essa correspondência, é essa igreja de Éfeso a qual o apóstolo João, escrevendo ali em Apocalipse, vai falar sobre o momento em que essa igreja que desfrutou de um avivamento tão maravilhoso, agora perde aquilo que era comum no início, perde aquele desejo maravilhoso de viver constantemente fazendo com intensidade, com amor, com zelo a obra do Senhor. E João vai dizer a eles que eles haviam perdido o primeiro amor. Queridos irmãos, olhando para esse texto que fora lido, que Paulo escreve aqui aos cristãos da cidade de Éfeso, eu observo o que Paulo faz e, na verdade, ele faz um diagnóstico preciso e pontual, de forma perfeita, na situação atual que os efésios estão neste momento. E aqui, então, Paulo ele vai destacar algumas coisas muito importantes e relevantes para a nossa edificação nessa manhã. Observemos bem, dentro do que Paulo vai falar em 3 segundos. Neste diagnóstico de Paulo, o primeiro segundo que ele vai utilizar é dizendo que a condição dos efésios era essa. Eles estavam mortos e andavam segundo o curso deste mundo. Primeiro segundo, andavam segundo o curso deste mundo. Observe bem que Paulo vai fazer menção várias vezes à palavra mortos, tá bom? Mas até o verso 10, diretamente ele vai falar, em alguns momentos, a palavra mortos. E eu estava dando uma olhada, dentro desse contexto, a expressão mortos, ela vem do original necros, justamente a palavra que vai dar a origem à expressão necrotério. É essa ideia que Paulo está aqui transmitindo nesta correspondência, que a condição dos efésios, nesse momento atual, era de morte. Eles estavam mortos em delitos e pecados. E por estarem nessa condição, eles andavam segundo o curso deste mundo. Queridos, a influência pecaminosa do mundo é terrível. Paulo diz que eles estavam nessa condição, andavam segundo o curso desse mundo. O que é andar, então, segundo o curso deste mundo, pastor? É justamente andar na contramão do que é o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17, o apóstolo João ele vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu e você resolvermos amar o mundo, e esse mundo não é o planeta, não é o mundo físico, não é esse mundo pessoas, humanidade, mas é esse mundo sistema, esse mundo dominado, corrompido pelo pecado. E se nós amarmos esse mundo, nós estaremos andando na contramão do que é a vontade
de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade do mundo, ela baseia-se em alguns aspectos, segundo diz João nesse texto. Porque a concupiscência da carne, porque a soberba da vida, elas simplesmente são totalmente contrárias àquilo que Deus quer para nós. Ainda escrevendo em João, a primeira carta, ele escrevendo, capítulo 5, verso 19, ele diz que esse mundo jaz no maligno. Tiago 4,4, Tiago diz que a amizade com o mundo é automaticamente a inimizade com Deus. Quando nós resolvemos nos tornar amigos desse mundo, pertencermos, criarmos vínculos, estreitarmos o relacionamento com esse mundo, sistema, nós, infelizmente, estaremos automaticamente nos tornando inimigos de Deus. O Senhor Jesus, ele diz algo maravilhoso em João 16, verso 33. Ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esse mundo sistema. Esse mundo sistema que o próprio João, que escreve o Evangelho, escreve a primeira carta, ele vai dizer no capítulo 5, verso 4, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós podemos vencer o mundo. Paulo está aqui falando para esses em Éfeso da sua condição, a qual eles estavam vivendo, e deixando claro que era possível sair dessa situação de andar segundo o curso deste mundo. O segundo que Paulo destaca é referente àqueles que andam segundo o príncipe das potestades do ar. Agora Paulo ele sai do contexto mundo e se direciona para o contexto de Satanás. Aquele que 2 Coríntios 4,4 diz que é o Deus, com D minúsculo, deste mundo. Em outras traduções a palavra é século, mas é o mesmo significado. Satanás, o Deus deste mundo. Esse mundo sistema, o qual nós abordamos inicialmente, tem Satanás como sendo o seu Deus. Queridos, a influência pecaminosa de Satanás é algo que Paulo está aqui abordando a estes em Éfeso, deixando claro que eles estavam mortos em delitos e pecados, porque andavam segundo as tentações de Satanás. Eu sempre gosto de dizer que a Bíblia deixa claro que Satanás ele não pode nos obrigar a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Satanás ele é o tentador. Ele é o tentador. Ele vai apresentar-nos uma proposta atraente, algo agradável. Ele vai, de acordo com o conhecimento que ele possui, atacar naquilo que é o nosso ponto frágil. Ele vai diretamente buscando a nossa fragilidade. E por isso precisamos ficar alertas diante das propostas do inimigo. O projeto de Satanás, de acordo com como diz a Bíblia, é claro. E Paulo está falando para estes aqui em Éfeso, que andavam segundo aquilo que era o curso conduzido e comandado por Satanás. Em 2 Coríntios 2, 17, Paulo ele fala sobre aqueles que vivem debaixo da condução de Satanás. Ele diz: olha, nós não estamos como muitos mercandejando o evangelho. Nós não estamos fazendo do evangelho uma moeda de troca. Não estamos comercializando o evangelho. Paulo deixa isso claro. Porque haviam muitos naquele contexto, como também ainda há muitos na atualidade, que usam, que valem-se do evangelho para obter lucro. E essa não é a finalidade da mensagem de salvação. Nós bem sabemos, quando assistimos a mídia, quando vamos para as redes sociais, a enxurrada de homens que se levantam em nome de Deus, anunciando um outro evangelho e
como Paulo diz aos crentes na Galácia, nós devemos simplesmente tê-los como malditos. Amada igreja, Paulo diz em Efésios, capítulo 4, um pouco mais à frente, verso 27, para nós não darmos lugar ao diabo. Como dar lugar ao diabo? Como é que a gente faz para dar lugar ao diabo? É simplesmente abrindo a ele as oportunidades para que ele possa ficar à vontade. Talvez essas oportunidades não sejam portões escancarados. Talvez essas oportunidades sejam simplesmente brechas. Essas oportunidades sejam apenas fissuras. Coisas, talvez, na sua concepção, insignificantes. Só que, infelizmente, vão tornar-se cada vez maiores. Porque a coisa começa pequena e depois perde-se o controle. É por isso que Paulo ensina a esses em Éfeso, dizendo-lhes, não deis lugar ao diabo. E o diabo ele vai agir não aparecendo com chifre, rabo e tridente. Ele vai aparecer, ele vai agir através de pessoas, através de situações que têm como finalidade destruir a minha e a sua vida. Fazer com que nós nos desviemos do caminho certo e busquemos uma rota alternativa. Essa é a finalidade daqueles que são considerados falsos mestres. É esse o trabalho deles, que desenvolvem com precisão dentre as lideranças das mais variadas seitas existentes no mundo, que apresentam algo tão agradável, tão atraente, que não é o Evangelho. E Paulo está deixando claro isso aqui para esses. E um terceiro segundo, para a gente avançando na nossa reflexão dessa manhã, Paulo agora diz que a condição destes que estavam mortos em delitos e pecados era justamente porque andavam segundo os desejos da carne. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e andavam agora segundo a carne. Queridos, a ideia de carne, dentro do contexto do Novo Testamento, ela não está relacionada de forma sinônima a corpo. Corpo e carne, no Novo Testamento, apresentam um significado diferente, tá bom? Estava ali no café da manhã com os líderes de célula, e aí um dos líderes chegou para mim e disse, pastor, olha, o senhor vai pregar, e o senhor não pode alimentar a carne, não. E aí eu, para tirar uma onda com ele, eu digo, não, rapaz, eu tenho que alimentar o corpo, tá certo? A carne, eu não posso alimentar mesmo, não. Ele ficou meio assim, depois ele vai ver a mensagem e vai entender. Mas o que é corpo e o que é carne? Corpo, de acordo com Paulo, 1 Coríntios 3:19, 1 Coríntios 6:19, ele diz que nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus. Então isso é corpo. Ele habita no nosso corpo. A ideia de carne, dentro do Novo Testamento, ela traz a ideia de natureza pecaminosa. Tá certo? Natureza pecaminosa. E essa carne, ela não pode nem deve ser alimentada por nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, capítulo 6, verso 8, que aquilo que nós plantarmos na carne, nós vamos colher na carne. Se você plantar na tua natureza pecaminosa, o resultado, a colheita será terrível. Eu sempre, quando olho para esse texto, eu fico muito reflexivo, porque existem muitas pessoas dentro da cristandade que elas plantam na carne e elas querem colher somente coisas agradáveis. E a lei da semeadura de Deus, ela não funciona desse jeito. Então, muitas vezes, quando você estiver colhendo algo que não é agradável, pare para refletir, porque lá atrás você plantou. Tá bom?
Paulo ele diz em Gálatas 5,17 que existe uma guerra, existe um conflito dentro de cada um daqueles que nasceu de novo. Esse conflito ele é tão forte, tão intenso, que ele é travado não apenas pelo Espírito, mas pelo Espírito de Deus, com E maiúsculo. O Espírito de Deus, ele está em constante confronto com a nossa carne, com a nossa natureza pecaminosa, para que a vontade de Deus ela seja feita na nossa vida. Porque a nossa inclinação, o natural de nós é para as coisas que não prestam. A nossa natureza pecaminosa, ela tende justamente para aquilo que não presta. Queridos, eu olho para Romanos, capítulo 8, e a gente canta, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente não enfatiza, não foca do verso 1 ao verso 4 e tenta extrair a ideia do que o texto nos apresenta. Paulo, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andarmos segundo a nossa natureza pecaminosa, Paulo fala aqui em Romanos 8 ainda, não tem como nós agradarmos a Deus. Por isso, amados irmãos, já finalizando, eu digo, sem medo de errar, que a Bíblia Sagrada deixa claro que nós somos o nosso maior inimigo. Amém? Amém, irmão? Você é o seu maior inimigo. Você sabia disso? Lá em Tiago 4, se não me falha a memória, a altura do verso 7, Tiago ele diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós nos sujeitarmos a Deus, vai dar tudo certo. Com o diabo a gente está resolvido. No texto que eu citei de 1 João 5,4, está claro. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dá para se livrar do diabo, dá para vencer o mundo. E a carne, como é que funciona? Ah, pastor, eu sou espiritual. Eu sei até onde eu posso ir. Eu me garanto. Cuidado. Nós escutamos expressões neopentecostais das mais esdrúxulas possíveis. Eles já criaram até canções, não sei se você já ouviu, dá libicuda na cara do cão. E Paulo ensina aos cristãos em Corinto, dizendo, olha, não ignoreis os ardis de Satanás. Tem muitos que se gabam, achando que são alguma coisa. Cuidado, porque quando se trata da nossa carne, da natureza pecaminosa, o único caminho é fazer como José fez. Foi o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Amados irmãos, todas as pessoas inseridas neste diagnóstico de 3 segundos que Paulo faz, precisam de uma solução chamada Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É como Paulo inicia o capítulo 2 com o seu primeiro verso. Ele nos deu vida. O verso 5, para finalizar esse contexto dessa reflexão, ele diz que nós somos salvos. Somos salvos. Esses aqui em Éfeso foram salvos e abandonaram as práticas que não levavam eles ao paraíso. E entraram no caminho que os conduziria à cidade celestial. Amada igreja, Jesus é o autor da vida. Atos 3, verso 15. João 10:10, ele veio para que temos vida e a temos com abundância. João 14:6, ele diz, eu sou a vida. E em 1 João, capítulo 5, versículo 12,
Quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, esse tem a vida. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão ela possa encontrar espaço no nosso coração. Deus bendito, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu santo e precioso nome. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue nesse momento falando ao nosso coração através dos professores da Escola Bíblica Dominical dessa igreja. Dê graça, dê sabedoria aos teus filhos, para que eles possam, Pai, com zelo, com esmero, ó Deus, cada dia, meu Pai, se dedicarem a buscar o Senhor, a buscar uma vida de intimidade contigo. Ó Deus, e como consequência disso, serem, Pai, utilizados na tua mão como bênção. Ó Deus, com toda intrepidez, com toda ousadia, ó Deus, lecionarem para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Pai, a primeira igreja batista nessa cidade. Abençoa a liderança pastoral dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem se direcionar às suas respectivas classes.